fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Olá, caro amigo Lecan Lucas. Alguns dias eu tive a oportunidade de assistir um vídeo contando relatos de uma criatura que andou assombrando os moradores do bairro Altos de Santana. Pois bem, isso despertou em mim a vontade de compartilhar alguns fatos que minha avó e também minha mãe sempre nos relatou, principalmente durante as décadas de 80 e 90, onde foi o auge de todas as histórias. E o que os mais velhos diziam sobre isso era de deixar qualquer um arrepiado. Sou conhecido entre meus amigos como Naldo, e fui morador do bairro por muitos anos. Minha casa ficava na Rua do Pinheirinho, e posso afirmar com convicção, presenciamos muitas coisas estranhas e aterrorizantes durante as noites. Mas o que realmente causava pavor na vizinhança era da criatura que surgia durante a noite, nos arredores da fazenda do Turco, e na região da plantação dos Pinheirinhos. Tudo começou com o surgimento de um boato, que o dono da fazenda teria mandado trazer da Europa uma raça de cão, para proteger sua propriedade. O curioso é que esse cachorro nunca era visto à luz do dia. Mas, dava um certo horário da noite, ele era avistado em meio à plantação de pinheiros. Com o passar das noites, este dito cachorro começou a perseguir pessoas que passavam desapercebidas perto dos pinheiros. Quem viu tal animal dizia que ele era muito grande, até mesmo desproporcional para seu tamanho. O que tornava essa criatura peculiar era sua cor, de um negro denso, como uma sombra escura. Seus olhos eram de um vermelho vivo, que pareciam duas brasas na escuridão, e muitos diziam que suas feições era uma mistura de homem com uma fera. Logo o medo se espalhou pela comunidade. Então foi formado um grupo de moradores, e foram procurar o proprietário da fazenda, para ser questionados sobre esse cão, que estaria perseguindo os moradores do bairro. Para surpresa de todos, o turco negou veementemente não possuir o cão de guarda. Mesmo não convencidos, alguns moradores desconfiados fizeram uma busca na propriedade, e realmente constataram não haver nenhum cachorro de grande porte. A partir desse momento, se instalou um mistério na região. Os avistamentos cada noite se tornaram mais frequentes. Minha avó, que morava no final do bairro Jardim Teles Park, bem em frente à entrada da fazenda do Turco, sempre dizia que as terras daquele homem eram amaldiçoadas por se envolver com forças ocultas. Ela acreditava firmemente que a tal criatura era, na verdade, o próprio Turco transformado em lobisomem. Os moradores mais antigos do bairro, segundo minha avó, evitavam falar abertamente sobre o tal lobisomem, para não serem considerados loucos pela comunidade. Mas, entre eles os mais velhos, a credulidade era forte, pois para eles era uma besta fera. Minha mãe certa noite, escutou algo que a deixou paralisada de medo. Era por volta de umas 9 horas da noite, quando ela começou a ouvir um barulho de algo grande e forte se debatendo, rolando no chão de terra dentro da plantação dos pinheiros. Falou que ao rolar ao chão, a criatura jogava terrões de terra para o alto, arrancados por suas garras. Logo em seguida, a coisa se levantava e se sacudia da mesma forma que os cachorros fazem. Dava até para ouvir o som das orelhas batendo uma na outra. Então começava a afiar as garras nas árvores, fazendo um som áspero que se tornou comum nas noites decorrentes, acompanhados de uivos roucos, cheios de um lamento horripilante, que se repetiam quase todas as noites. Quando não uivava, passava correndo pela rua, e essa correria produzia um som semelhante ao trotar de um cavalo, sendo possível distinguir claramente o barulho de suas garras nas pedras da rua de terra. Outro fato que minha mãe sempre nos contava, que quando tinha uns 13 anos de idade, dava por volta das 7 horas da noite, minha avó mandava todos entrarem para dentro, dizendo: "Rápido, vamos rápido. Está quase na hora da maldita besta fera aparecer." E durante as noites, era possível ouvir a respiração pesada e ofegante da criatura andando do lado de fora, como se estivesse muita dificuldade para respirar. Ao amanhecer, como o quintal era de terra batida e não havia muros, sempre encontrava pegadas estranhas no chão.
Minha mãe descrevia como sendo semelhantes a mãos humanas, só que com dedos deformados, e terminavam em unhas enormes, em forma de garras nas pontas. Também dizia o que mais impressionava era o tamanho das pegadas, grandes e semelhantes com mãos humanas. Ela também me contou que, um certo dia, quando acontecimentos eram frequentes no bairro, uma vizinha a convidou para tomar um café e jogar conversa fora. Durante a conversa, a amiga revelou que seu marido, que trabalhava no período noturno, de terceira, tinha pavor em descer da condução e passar próximo à plantação de pinheiros, para chegar até a sua casa durante a madrugada. Ele contava que, por diversas vezes ao descer do ônibus, viu uma silhueta escura de um cão muito grande, com os olhos vermelhos brilhantes na escuridão de dentro da plantação. Na época, encucado com a situação, começou a pesquisar sobre o assunto em livros que encontrava. E em todas as suas leituras, as características o levavam a um único ser: um lobisomem. A amiga de minha mãe confessou que seu marido sempre tinha muito medo de ser atacado por aquela criatura. Agora fica a pergunta: seria uma histeria coletiva de todos os moradores? Bem, tenho minhas dúvidas, pois se você conversar com os moradores, principalmente os mais antigos do bairro, cada um deles terá ou vivenciou algum fato para contar sobre essas aparições da criatura. Esse local ficou marcado por muitos relatos que muitos antigos moradores vivenciaram. Agradeço por me abrir a oportunidade para contar estes fatos. Não duvido que muitas coisas inexplicáveis se escondem sobre as sombras e ainda estejam por aí, apenas esperando o momento certo para se revelar. Eu mesmo já presenciei algumas coisas bem sinistras, tanto sozinho quanto acompanhado naquele local. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie, não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas que gostam de histórias como essas.